continua. Louve e cante, aleluia, adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e língua de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e língua de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá. Cante aleluia, 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 cante aleluia, 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 cante aleluia, aleluia, aleluia. cante aleluia, cante aleluia, 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 cante aleluia, 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 cante aleluia, aleluia, cante yeah. Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vocês estão alegres? Glória a Deus por isso. Hoje é dia de festa. Hoje é dia dos vencedores se reunirem na presença do Senhor para celebrar tudo aquilo que você vivenciou durante essa semana. Não é impossível que nós não temos trazido nada de bom para a nossa igreja nesse momento. Nós queremos nessa noite, sabe, alegrar diante do Senhor por saber que Ele é a nossa força. Ele que tem nos levado a conquistar várias situações, várias batalhas nesses dias. Amém? Você tem vivenciado isso? Você já parou para pensar o que Deus tem feito na sua vida durante essa semana? É maravilhoso. Só de nós estarmos aqui é motivo de alegria. E ainda há pouco eu estava observando algumas pessoas entrando e algumas que por algum motivo não estiveram presentes nesses últimos cultos. E esse é o momento, essa é a noite que Deus preparou para cada um de nós, para receber do altar dele uma palavra de vida, uma palavra que vai nos levar a vencer tudo aquilo que tem nos paralisado e bloqueado as nossas bênçãos. Então repita comigo, hoje é dia que eu vou sair daqui com a minha vitória. E se não sair com a vitória, vou sair com a certeza e esperar no Senhor que Ele vai à minha frente, conquistando tudo aquilo que Ele tem preparado para a minha vida. Amém? Curva a sua cabeça.
Pai amado, nós queremos te louvar e te bendizer, te agradecer por o Senhor nos trazer mais uma vez para a casa de oração, para esse altar, e nós queremos nos render na sua presença, declarando o teu senhorio sobre as nossas vidas, abrindo mão de tudo aquilo que tem nos paralisado e bloqueado e nos impedido de viver a tua palavra, Pai. Nós cremos, ó Senhor, que o melhor o Senhor está para fazer nas nossas vidas, e nessa noite nós temos a certeza, a fé no nosso coração, que algo novo está para acontecer. Profetizamos e declaramos toda sorte de bênção para as nossas vidas. Que o teu Espírito possa manifestar poderosamente nas nossas vidas nessa noite, trazendo uma palavra que vai nos levar a conhecimento perfeito da vontade de Deus. Quebranta os nossos corações, abre a nossa mente e nos leva a viver o sobrenatural do Senhor. Te damos honra, te damos glória, louvamos o teu nome e te exaltamos hoje, todo sempre. Amém, aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, mais forte, gente. Senhor Jesus está aqui nessa noite. É para Ele que você vai dar o seu louvor, a sua glória. Para Ele, em nome de Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Essa é a razão de você estar aqui nessa noite, amém? Nas palmas. A Ele toda honra. Recebe o Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar
Deus. Oh
agradeço, Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. pela cruz Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximou. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
Toda a igreja declara. Só mais uma vez. Pela cruz. Mais uma vez. Pela cruz. Você foi atraído nessa noite pela presença do Pai. Por amor de cruz. Quebrantado, mas teu amor. Aleluia. Feche os teus olhos. Você foi atraído a estar na presença do Rei. Você pode agora corresponder, dar a sua resposta para Ele. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória. Os anjos te adoram aos teus pés. Para todo sempre, para sempre governarás. Teu reino não passará, ó Santo Deus. Ó Santo és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és o fogo apaixonado, eu sou do meu amado, e tu és meu. Pra sempre governarás. Teu reino passará. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, me tomarás.
Aleluia. A presença do nosso Deus é real aqui, igreja. Glória a Deus. Vamos decretar, vamos colocar a nossa fé em ação, amém? Vamos ler juntos. 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para esse tempo de busca que alcançará nossa casa, trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através de seus filhos, toca corações e alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas, libertas pelo poder da sua palavra e manifestação do seu Espírito Santo. 2026 é o ano de entrega e de quebrantamentos. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpes ou manipulações. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carências. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras e temos conversas transformadoras, alinhamentos profundos. Cremos que na harmonia e paz duradouras em nossos relacionamentos. Não aceitamos interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar, gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das nossas orações atendidas e das realizações dos nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido, e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semana, meses e ano. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante para louvor, honra e glória do Senhor. Aleluia! Oh, glória! 2026 é o ano da presença. 2026 é o ano da presença. 2026 é o ano da presença. Aleluia! Oh, glória! A graça e a paz, igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus. Ontem nós estivemos em Paulínia, eu juntamente com algumas mulheres, fomos em 3 carros e foi algo sobrenatural da parte do Senhor para as nossas vidas. Nós tivemos um dia todo de ministração, nós estivemos na conferência Mulheres que Muito Amam. Já é o 3º ano, né, que nós estamos lá.
e temos sido ministradas a cada ano. E esse ano não foi diferente. Nós passamos o dia todo recebendo, só recebendo, né, Débora? Foi tremendo a unção de Deus naquele lugar. E eu gostaria que passasse o vídeo, por favor, querido. And I fall, you still call me by name, Jesus. Thank you for mercy and grace. I was weak, you were strong in my place. Every scar turned into saving grace. From the dark to the light of your truth. Now my life is a living hallelujah to you. I was broken, you made me whole. Now my praise is the sound of my soul. Oh, Jesus, thank you for mercy and grace. For mercy and grace. For every chain that you Obrigada, Jó. Gente, deixa eu falar algo para vocês muito importante. Toda vez que nós somos convidados para fazer algo da parte do Senhor, às vezes nossa carne, humanamente falando, quer resistir. Às vezes nós temos o próprio adversário que também é uma resistência. Mas quando nós entregamos a nossa vontade ao Senhor e esmagamos a cabeça do inimigo através da obediência, nós estamos abertos para receber. E nós recebemos muito naquele lugar, né? Acredito que não só eu, mas as meninas que foram conosco, nós precisamos vencer guerras interiores, exteriores, para chegar até onde a unção de Deus estava, para receber mais de Deus e para derramar sobre a sua vida. Então essa é a nossa visão, receber muito do Senhor para entregar para a igreja onde nós congregamos. O ano que vem tem mais, então fica aí a dica. Você mulher que ainda não foi, você que já foi, não pôde ir, se prepare, se programe para estar conosco no próximo ano. São mulheres que estão falando a mesma língua que nós, estão passando por adversidades, estão vencendo as emoções, circunstâncias, estão lutando dentro das suas casas. Ouvimos testemunhos tremendos lá, de mulheres que precisaram exercer fé para não perder filhos, para gerar no reino espiritual e também no reino físico, e foram abençoadas. Então nós estávamos dentro desse mover, dentro dessa unção, aonde mulheres venceram e nos inspiram a continuar vencendo também. Então eu gostaria de deixar esse recado para você, mulher. E outra coisa, a gente não, já que não fomos para Paulínia, quem foi, amém. Quem não foi, terça-feira, você que é filha da casa, você que congrega nessa igreja, você que é nossa convidada, terça-feira vai ter um derramar de Deus, da parte de Deus, na vida das mulheres dessa igreja, porque nós vamos nos reunir, culto das mulheres, terça-feira, 8h da noite. Então se programa, não fique em casa não. Vem para cá, nós vamos orar, nós vamos adorar, nós vamos ouvir uma palavra direcionada. Isso, cadê a... das irmãs? Nós vamos estar aqui terça-feira com as pastoras, presbitério, corpo de obreiro, intercessora. Ah, eu não posso ir. Irmã, se programa. Faz uma força. Será que é muito? Tem que fazer muito para servir ao Senhor e obedecer? Vem para o culto de terça-feira das mulheres. Olha lá, ó. Culto das mulheres. Ok? Outra coisa que eu preciso falar, gente, isso tem sido tremendo aqui na igreja. Nós estamos vencendo muitas guerras através do culto de oração. Estou até chamando já de um culto, Everaldo. De segunda-feira, aonde os intercessores se reúnem para buscar ao Senhor aqui. É joelho no chão, gente. É batalha, é busca, é entrega. Então eu gostaria de continuar te incentivando, enquanto igreja, a buscar ao Senhor. É tempo de busca, igreja. É tempo de se derramar aos pés do Senhor. E as coisas só vão realmente avançar
E o céu vai se abrir quando nós continuarmos nos posicionando em buscar ao Senhor em oração. Então, segunda-feira, amanhã, às 14, Jogo do Brasil. E às 7h30, depois que o Brasil ganhar, a gente vai vir aqui levantar o clamor da vitória. Amém? Do Brasil e nossa vitória espiritual também. Ok? Tá combinado, igreja? Se vocês só forem torcer para o Brasil e não vierem interceder, Senhor, eu vou estar aqui com o meu joelho. Em nome de Jesus. Boa noite, amados. A graça e a paz. Melhorar. Você precisa ter sempre uma palavra na boca que flui do coração. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Quando o teu coração está cheio de problema, dificuldade, luta, você vai abrir a boca para reclamar, murmurar, choramingar, blasfemar. Mas quando você entende que é um homem de fé, uma mulher de fé, você vai vencer toda e qualquer situação em nome de Jesus. A Bíblia diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor te livrará de todas. Tem gente que fica só na primeira parte do versículo. Muitas são as aflições dos justos. Pastor, eu sofro por demais. Eu não aguento, eu não suporto. Eu estou endoidando, eu não sei o que eu faço. Mas esquece da segunda parte do versículo, que diz: o Senhor te livrará de todas. Olha para quem está do teu lado, diga assim: o Senhor te livrará de algumas. Não? De todas? O Senhor te livrará de vez em quando. O Senhor te livrará. Mais uma vez, o Senhor te livrará de todas. Sabe, quando a gente abre a boca e declara essa palavra, eu não sei você, mas algo acontece dentro de mim. Como diz os antigos, dá um revertério. Sabe, eu não sei te explicar, mas dentro de mim vem assim uma força, uma energia, uma vitalidade, um poder, uma unção, porque eu creio naquilo que Deus fala pela sua palavra. Diga: eu creio também. Então diga: pela fé, eu já me vejo mais que vitorioso em Cristo Jesus. Boa noite a todos vocês que estão aqui neste culto presencial. Muito boa noite também a todos aqueles que estão em casa, que não puderam vir por conta de alguma situação. Boa noite também para aqueles que estão viajando em trânsito, passeando, trabalhando. Enfim, que Deus possa abençoar todas estas pessoas que estão neste momento conectadas com o céu. Preste atenção, mais do que estar conectado com o culto. Tem gente que fala: eu vou assistir o culto. Culto a gente não assiste, a gente presta. Por isso que quando você está em casa, você precisa parar de fazer qualquer coisa que você está fazendo, para você prestar o teu culto. Por quê? Marta e Maria. Maria estava perdida nas suas distrações, procurando fazer um cafezinho para Jesus, batendo panela. Aí ele fala: Maria escolheu a melhor parte, que era o quê? De se ajoelhar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tinha para falar. Então, quando você compreende o que é um culto, quando você tem possibilitado de vir, quando você presta o teu culto em casa, quando você não ceia aqui, mas de repente você ceia na sua casa, vai haver uma resposta do céu sobre a tua vida. Diga assim para quem está do teu lado: faz bem feito o que você precisa fazer, e Deus vai corresponder. Amém! Glória a Deus! Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Ontem nós tivemos aqui um encontro de homens, alguns que estão em dúvida
da sua masculinidade não vieram. Só os homens vieram. Você está bem, Diogo. Jantou já? Imagina depois que jantar. O teu arru, como é que vai ser? Vou contar até 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Chicão, você não fez arru, Chico. 1, 2, 3. Ô, Du, que arru é esse, meu filho? Tá. Ó, a última chancha de vocês, por favor. Vai, 1, 2, 3. Aí, Chicão, ó. Chicão agora. Du também, Du. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o grito de guerra dos homens lá na igreja da cidade. Imagina só, 5.000 homens reunidos. Médicos, advogados, engenheiros, pedreiros, padeiros, balconistas, servidores públicos. Ali não tem distinção de ninguém. Ali nós somos todos filhos de Deus. Não importa status, não importa a condição social, não importa a parte financeira, não importa se é alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio. Se bem que Deus não tem filhos feios, só o diabo. Os filhos de Deus são todos lindos e maravilhosos. Quando alguém fala que os meus filhos são feios, arrumo briga com eles. Se bem, amados, que eu fui pregar numa igreja, o irmão que estava comigo, ele falou: pastor, nunca vi gente tão bonita assim na minha vida. Eu falei: irmão, está pecando. Deus não tem filho feio, Deus só tem filho bonito. Olha só, tem gente que é bonito por fora e é feio por dentro. Mas tem gente que é o contrário. Imagina só, a gente precisa se amar, é ou não é? Como dizia o nosso irmão Baby, você precisa me amar. Amém? Glória a Deus. Amados, que bom que vocês chegam aqui e riem um pouco, não é? Eu lembro de uma situação que eu tive, uma mãe disse: pastor, eu preciso levar meu filho urgente para atendimento na igreja. Eu falei: por quê? Chegando aí eu te explico. Aí ela chegou, trouxe a criança, falou: pastor, o meu filho está perturbado. Eu falei: por quê? Porque esse menino nunca foi no circo. E ele falou que quer ir no circo. Eu falei: que coisa estranha. Deixa eu falar com ele. Aí quando o menino subiu, falou: aí mãe, palhaço. Eu falei: não gostei. O menino achou que eu estava fazendo muita graça no culto. Mas, enfim, o verdadeiro louvor vem da boca das crianças, é ou não é? Se bem que nós precisamos ser alegres, os filhos de Deus precisam ser alegres. Eu me lembro que quando eu era pequeno, a gente estava chegando na igreja, minha mãe dizia: não dá um pio, que estamos indo para a igreja. Então a gente ficava reprimido. Mas hoje, como é bom, nós estamos na casa do Pai. Amém? Sem religiosidade. Você pode olhar para o teu irmão e dizer assim: como é bom estar aqui com você na casa do nosso Pai. Amém? Então olha só, São José dos Campos, reunião de homens em setembro. Já estamos montando a nossa caravana. Ano passado fomos em quase 30, esse ano nós queremos também ir com um grande número, e eu acredito que você não pode ficar de fora. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Uma das mulheres que foi nesta conferência de Paulínia não ia. Aí, se não me engano, a Michele conversou com ela na Copa e perguntou: você não vai? E ela disse: eu não posso ir, não tenho condições no momento, estou sem dinheiro. Aí a Michele deu uma palavra de fé e a pessoa se movimentou e foi e recebeu assim muito de Deus naquele lugar. A mesma coisa, amados, olha só, custa 80 e poucos reais o ingresso.
Aí nós temos 2 pernoites de hotel. Nós vamos pegar um hotel razoável, não é? Mais de Deus do que para o diabo, porque tem uns lugares que faz a gente sofrer, amados. Não é de Deus, não. Então, tem um lugar lá que dá para a gente almoçar por um valor bacana. Só tivemos um problema muito sério. Uma irmã da igreja nos ligou depois da conferência do ano passado e disse: pastor, estou decepcionada com a igreja. Eu falei: por que, minha irmã? Por que essa coisa de reunião de homens é uma fachada? Eu falei: por que, irmã? Por quê? O senhor me pergunta ainda por quê? Eu fiquei assim, sabe, entristecida com você, com a liderança, com a igreja. Calma, irmã, não julgue, me diga o que foi que aconteceu. A irmã falou: eu fui pagar o cartão de crédito, olhei lá e encontrei gatinha manhosa. E a irmã, que tem uma mente poluída, achou que fosse uma boite, alguma coisa assim, que eu não vou falar. Pensou que fosse alguma coisa do mal. Eu falei: irmã, é o restaurante que a gente come. É o restaurante lá. O cara colocou gatinha manhosa para fazer uma homenagem para a filha dele. É mesmo? Aí a irmã se converteu naquele dia. Porque depois dela me dar um susto, eu que dei um susto nela. Que ela tem que ser mais crente. É ou não é? Então, você que quer ir, você pode falar com o Daniel. Daniel, levanta a mão. Está ali o Daniel. Pode falar com o Cássio. Levanta a mão, Cássio. Pode falar com o pastor Everaldo lá. Levanta a mão. Aleluia. Pelo menos 3. Para que a gente possa ir juntos. Amados, é tão bom. É tão gostoso, é tão especial. A gente sai de lá renovado. Você imagina, a gente olha para aquele bando de marmanjo, jogado no chão, ajoelhado, chorando, babando, colorido. Fala: Deus é Deus mesmo, né? E a gente vai lá, amados, para aprender sobre identidade. Ontem eu ministrei aqui para os homens, a lição que eu dei foi o conselho de Davi para Salomão: ser corajoso e ser homem. Hoje nós precisamos que os homens entendam qual a sua identidade, porque muitos não estão vivendo segundo a palavra e dando testemunho de fé como homem de Deus. Amém? Tem um videozinho, vamos assistir. Glória a Deus. Amados, no próximo, todos aqui, em nome de Jesus, amém? Sabe por quê? Eu já expliquei. Homem não tem com quem conversar. Homem não gosta de se abrir. Homem resolve os seus problemas calado. Não compartilha nem com a mulher muitas vezes. E a mulher é a sua intercessora. É a sua segurança na oração. Então, nós aprendemos aqui no nosso meio a buscar de Deus aquilo que Deus tem para nós, nos fortalecemos com essa rede de apoio e Deus tem nos honrado grandemente. Amém? A próxima reunião de homens vai ser que dia? 25 de julho. Legal. Ontem vieram aí, bateram uma bola, né? Tem uns que ficaram cansados, nem vieram no culto à noite. É duro isso. Olha, levei uma canelada, o irmão me deu um carrinho. Amanhã é Japão, hein? Sei lá. A Janaína falou que tem que orar porque, não sei, não é? Só a graça, hein? Enfim, não sei. Vamos lá. Coloca para mim, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 2.
Eu quero falar sobre mudança de mentalidade. Diga comigo, mudança de mentalidade. Sabe o que significa? Quando você vem para Jesus, você vem com uma cabeça. Só que quando você fica aqui, ouvindo semanalmente a mesma palavra, você precisa permitir que o Espírito Santo te revele o papel de Deus na tua vida. Você não está aqui para ser um mero religioso e espectador. Como Tiago fala no capítulo 1, versículo 22. Ele tinha o entendimento que muitos dentro da igreja, até mesmo naquela época, eram apenas assistentes, espectadores. Eles não tinham esta visão de viver a realidade de um culto de poder. Diga, o poder do culto não depende de quem está em cima do altar. Depende do Deus que eu caminho com Ele. Porque o poder é um caminhar. O poder de Deus é ter comunhão. O poder de Deus é relacionamento. E a gente acha que, chegando aqui no culto, a gente vai receber tudo aquilo que a gente não se preparou para receber. A tua semana é importante para que algo aconteça neste lugar. A gente chama de ambiência. Por exemplo, quando nós estamos reunidos no mesmo propósito, por exemplo, eu tenho dito isso até para o pessoal da oração de segunda-feira. A gente vem para fazer batalha, a gente vem para guerrear, a gente vem para lutar, a gente vem para combater, a gente vem para brigar. Mas principalmente, a gente vem para ter intimidade com Ele. O primeiro momento da nossa intercessão é dessa intimidade boa e gostosa, onde a gente atrai a presença de Deus de uma forma muito especial. O céu baixa a terra quando a gente entende o que é adoração. Adoração não é só música, amados. Adoração é vida na vida. É você compreender o teu papel em Deus, porque a parte de Deus Ele já fez para a nossa vida. Então, nós precisamos compreender que tudo aquilo que nós buscamos dEle, está nele. E Ele quer transferir isso para nós. Mas a forma de Deus trabalhar a sua mentalidade precisa mudar primeiro. E quantos crentes estão aqui dizendo, não consigo, não posso, não dá. Não consigo, não posso, não dá. Não consigo, não posso, não dá. Quando eu vou dormir, eu nunca durmo com uma sentença de derrota na minha mente. Eu durmo profetizando o contrário. Eu posso, eu creio, eu recebo. 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 Preste atenção. Às vezes a minha mente, ela quer pender para o outro lado. Mas eu fico com a minha declaração de fé. Em Hebreus diz que você deve permanecer firme na sua confissão de fé. Então, você deve abrir a boca e declarar que acredita naquilo que Deus tem para você. Porque se você deixar, você só vai pensar em frustração, decepção, desilusão, derrota, fracasso. Então, nós precisamos mudar nossa mentalidade. Por exemplo, se você não mudar a tua mentalidade, você nunca vai ter condições de entregar uma oferta para Deus. E tem irmãos que dizem assim, Deus não precisa da minha oferta. É verdade. Deus não precisa da tua oferta. A tua oferta não vai fazer Deus nem mais rico e nem mais pobre. Mas a tua oferta, ela vai fazer a diferença para você. Por quê? Porque Deus conta com você. E a Bíblia diz que nós devemos praticar um princípio espiritual.
que é o princípio do plantar para colher depois. Por exemplo, se você não planta, você vai ter uma vida sem colheita. É bíblico. Então, a Bíblia diz: a bênção e a maldição está diante de vocês. Escolhe. A vida e a morte está diante de vocês. Escolhe. Então, quando você compreende que quando você obedece um princípio espiritual, cadeias são quebradas e o diabo não tem poder de roubar aquilo que é teu por direito como filho e filha de Deus, em nome de Jesus. O fato é que nós não podemos olhar para as circunstâncias, para as adversidades, para as situações. Nós devemos olhar sempre para Jesus. Porque Jesus é a palavra viva de Deus, é o verbo encarnado. É a Bíblia que nós carregamos no coração. Então, quero te falar uma coisa. Deus, Ele pode mudar a tua vida nos pormenores. Mas Ele não vai mudar, não vai fazer absolutamente nada se você não fizer a tua parte. Mudar a mente de escassez, mudar essa mente de crise, mudar essa mente de impossibilidades. Quando eu olho para o Chico, eu me lembro quando um dia nós demos uma palavra de fé. O Chico compra um terreno. 500 metros ou 1.000, Chico? 1.000 metros. E o Chico, ele entende o princípio da fé. Ele começa a rabiscar, fazer um croquis, uma planta da casa que ele gostaria de construir. O Chico não tinha condições financeiras de construir esta casa. Mas pela fé, tudo podia acontecer. Hoje, o Chico já mora nessa casa, né, Chico? Quantos metros de construção? Fala, é grande. Uns 370 metros quadrados. Já está em fase de acabamento, já mudou lá, né, Chico? Só falta fazer o churrasco para a gente. Não é? A igreja inteira está convidada. Amados, se você perguntar para o Chico de onde veio o dinheiro, ele vai dizer, olha, eu não sei te falar. Mas quando você coloca o pé no rio, ele vai se abrir. A gente olha para trás, a gente não sabe explicar como o milagre aconteceu. Mas acontece. Então nós temos que brigar com a nossa mente, porque a nossa mente não quer que a gente viva o novo e o diferente. Aí você fica em um ciclo vicioso. Eu não posso, eu não tenho, não dá, vai fazer falta, é complicado. Então nós sempre temos uma desculpa. Agora, quando você fala, eu vou mudar minha mentalidade. Porque assim, a gente pensa que essa questão de mudança de mentalidade tem que ser um anjo descendo do céu com uma espada flamejante na mão e dar uma pancada na tua cabeça para ver se entra a verdade da revelação da palavra de Deus. Não é assim, amados. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Então diga assim, eu quero ter uma mente renovada pela palavra, revelada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero que todas as limitações, bloqueios e barreiras que foram construídas ao longo da minha vida, caiam por terra, como caíram os muros de Jericó, e que em nome de Jesus, eu possa viver uma vida renovada, diferente, transformada, vitoriosa e abençoada em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor? Preste atenção. Aquele que faz é porque ele não ouviu que não era possível. Do mesmo jeito acontece conosco. Se você ficar olhando, como aprendemos semana passada, para o clima,
para o tempo, a gente não planta. E quem não planta, não colhe. Então eu quero te falar uma coisa. É tempo de você viver tudo o que você não viveu até hoje na tua vida. Eu tenho orado a Deus e dito: Deus, nós vamos ter um povo que vai sair do ciclo vicioso de contar centavos. Nós vamos sair de uma situação onde a bênção parece que está longe, que é inalcançável. Nós vamos sair deste ciclo onde algo está para acontecer e de repente acontece alguma coisa que frustra o que você está esperando. Nós vamos vencer este ciclo onde continuamos na mesmice, patinando sem sair do lugar, ano após ano. A bênção, quando entra em casa, não é só bênção financeira, econômica e material, presta atenção. Nós cremos e pregamos um evangelho que se chama evangelho completo, evangelho pleno. E quando Deus entra dentro da sua casa, como entrou na casa de Obed-Edom com a arca, ela fica lá apenas alguns dias e a prosperidade de Deus entrou rompante a ponto deles terem uma grande virada na vida financeira. E foi notório, todos perceberam o que aconteceu na vida deles. Agora, Uzá tocou na arca e morreu. Mas eles levaram a arca para dentro de casa. A arca representava a glória de Deus. Tem gente que não sabe lidar com a glória de Deus, com a presença de Deus. E quando você entende isso, quando a presença de Deus entra na tua vida, você vai ser um dos grandes dizimistas da casa de Deus, porque a prosperidade na tua vida vai ser tão grande, vai transbordar, você vai viver João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é de forma mirrada, não é do jeito que muitas vezes acontece. A pessoa, ela tem medo da falta, ela tem medo da crise, ela tem medo da necessidade, ela tem medo do prejuízo. Preste atenção, quem tem que ter medo de alguma coisa é o diabo, porque maior é o Deus que você serve do que aquele que está no mundo. Tira os olhos daquilo que o diabo quer te mostrar e coloca os olhos naquilo que o Senhor tem te mostrado. Esta palavra é para te despertar, é para te tirar dessa mentalidade de escassez, de pequenez, de mediocridade. Amados, está aqui. Eu me lembro, quando eu mesmo sendo pastor, eu tinha uma mentalidade assim. Eu tinha fé, mas não tinha muito, então eu ficava temeroso com respeito a ter ousadia. Quando nós fomos assinar o contrato deste prédio, imagine vocês, era um contrato de quase R$1 milhão. Eu nunca tinha assinado um contrato no valor de quase R$1 milhão. E desde o dia que nós assinamos este contrato, Deus nos honrou, estamos aqui há mais de 11 anos e nunca atrasamos um aluguel. Eu não digo isso para me promover, mas eu digo isso para glorificar o nome santo do Senhor, porque Ele usa pessoas como você, que prospera, que crê, que tem fé para poder cuidar da sua casa, da sua obra, para ver pessoas sendo alcançadas, salvas, libertas, transformadas. Este é o segredo, amados. Então que você ore, que a tua motivação não seja: Deus, eu quero só um carro novo, eu quero só uma casa reformada, eu quero uma moto, eu quero promoção salarial, eu quero estabilidade, segurança, eu quero um aumento. Preste atenção, tudo isso é válido. E tudo isso vem com a bênção. Quando a bênção está com você, diz que esta bênção, ela vem como bênção e não acrescenta dores. Você vai ter alegria, você vai ter uma vida desafogada, mas para isso você precisa compreender como é que Deus faz. E não é do nosso jeito, é do jeito dele. Quando a nossa mente está brigando com o nosso espírito, e a Bíblia diz assim:
Andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Quando você diz, a partir de agora, eu profetizo em nome de Jesus, eu decreto, eu pronuncio, eu proclamo que a minha vida financeira vai ser outra. Eu vou começar a plantar, semear, e terei grandes colheitas, como diz a palavra em Gálatas 6:7, que o homem colhe daquilo que ele planta. Se ele planta uma boa semente, ele vai ter uma grande colheita, em nome de Jesus, amém? Só que nós não plantamos para fazer negociata com Deus, porque o púlpito não é balcão de negócios, a Bíblia não é produto, e a igreja não é público consumidor. O que nós fazemos aqui, gente, é fazer aquilo que a Bíblia nos ensina de capa a capa. Aquele que é liberto, nascido de novo e cheio do Espírito Santo, tem prazer de servir a Deus também financeiramente. Sabe, imagina a alegria de Deus de olhar para você como filho e filha e ver que você está prosperando. Por quê? Você ativou a tua fé. Você virou a chave. Olha o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo. Tem muito crente que fala assim, mas é a crise. Preste atenção, ou você crê na crise ou crê em Cristo. Você vai ter que tomar uma decisão. Eu me lembro de Henry Ford, o criador do motor a combustão. Nós vivemos a benesse da sua invenção até hoje. Sabe o que Henry Ford dizia? Se você crê que pode, está certo. Se você crê que não pode, também está certo. A escolha é tua. Preste atenção. Você precisa ser mais valente. Você não vai ganhar batalha na covardia, se escondendo. A palavra fala de Gideão, que naquele tempo os homens se escondiam em buracos. Aí quando ele chega e fala com Gideão, fala, Gideão, servo valente, corajoso. Ele falou, quem? Tá falando comigo? Porque nem ele se enxergava dessa forma. Mas Deus olhou para ele e viu um potencial. Presta atenção. Deus olha para você e ele vê um potencial que nem você enxerga às vezes. Por isso a forja Pallets vai prosperar, em nome de Jesus. Lá é forja, em nome de Jesus. Por isso que a tua empresa vai prosperar. Para de amaldiçoar a tua empresa. Para de amaldiçoar o teu negócio. Para de matar os teus sonhos. Para de enterrar os teus projetos. Como é que Deus vai operar na tua vida? Você vai dizer, eu creio, eu creio, eu creio, e você vai crer até o último momento. Amados, este mês virou de domingo para segunda. Tínhamos que pagar o aluguel na segunda-feira, faltava só 21 mil reais. Se eu pedisse 21 mil reais para você emprestado, você teria? Não. E mesmo que você tivesse, você não emprestaria. Eu sei. Agora, o que a gente faz? Dobra o joelho. Ora, declara a palavra, crê e agradece, mesmo sem ter recebido, porque Deus é aquele que faz o que precisa acontecer. Aí Deus começa a se mover no meio dos irmãos. Teve um que chegou para mim e falou, pastor, você não tem vergonha não, de ficar postando no grupo lá, que está faltando X, para ajudar com 150, e ficar se humilhando. Eu falei, irmão, eu teria vergonha se eu estivesse no teu lugar, porque você não é nem dizimista e nem ofertante. Mas a casa de Deus precisa ser cuidada. Se o teu filho e a tua filha está passando fome, e você precisa pedir uma cesta básica, você não vai bater na porta de alguém e pedir? Claro que vai. Amados, não é ter cara de pau, é ser ousado. E Deus me chamou para ter esta iniciativa. Eu sou o líder que comanda a igreja pela graça de Deus. Então, eu faço o que Deus me manda fazer. E é tão lindo, amados. Olha só, teve uma vez
que a gente recebeu uma oferta de R$5.000, era o que estava faltando. Aí eu percebi que aquela pessoa era um fornecedor. Nós tínhamos feito negócio com esse irmão, com essa pessoa. Aí eu liguei para ele, falei, olha, entrou um depósito na nossa conta, e eu estou querendo devolver, porque eu acho que caiu assim, foi um erro de vocês. Ele falou, não, o senhor não mandou uma mensagem de madrugada? Eu falei, eu mandei, mas eu mandei por engano para você. Porque ele não era nem da igreja, ele não é nem evangélico, ele é espírita. Eu mandei por engano. Ele falou, então, eu estava orando a Deus, pedindo para Deus me mostrar onde eu devia fazer minha doação. Aí quando chegou, eu entendi que era para dar nessa comunidade. Eu falei, aleluia. Amados, se Deus não pode usar você, Ele usa até quem está do outro lado. Eu li uma vez que o diabo é como se fosse um cão feroz, onde a corrente está na mão de Deus. Preste atenção, Deus está no controle de tudo. Agora eu quero ver um dia que vocês vão estar tão prósperos, tão prósperos, tão prósperos. Vocês vão ser coluna forte na casa de Deus. Guarda isso. Talvez você não esteja agarrando esta promessa e colocando no teu coração. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando na igreja. Coloca o versículo de novo. Porque pela... Não, filho, é Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando é que eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando eu renovar minha mente. Então preste atenção, a partir de hoje. Não reclama, não murmura, não choraminga, não blasfema. Cuidado com o que você fala. Porque crente abriu a boca, vira profecia. Você está travando a tua vida. O nome disso é automaldição, maldição impingida. Começa a crer. Sabe, se a mulher falar alguma coisa fora da palavra, corrige em amor. Vamos falar a mesma coisa, porque a Bíblia diz, como dois poderão andar juntos se não tem concordância? O marido acredita, a mulher não acredita, ou a mulher acredita, o homem não acredita. Sabe, nós precisamos ser crentes de verdade, em nome de Jesus. Vai ter rompimento na tua vida. Aí houve aqui, finalizando o aluguel. Aí Deus começa a mover as águas. E Deus começa a fazer. Tem um que fala assim, pastor, eu tinha um processo na justiça que estava tramitando há muito tempo, e saiu a sentença, e eu ganhei, e eu estou depositando agora a minha parte do Senhor. Tem outro que fala, pastor, eu fui curado, a minha doença sumiu, eu tenho os exames antes doente, agora curado, pastor. O que eu ia gastar com um tratamento caro, eu quero ofertar na casa de Deus. Tem outro que fala assim, pastor, eu era traficante, pastor, eu usava, pastor, eu bebia, pastor, eu fumava, pastor, o senhor não sabe o que eu aprontava. Teve um que saiu com uma paniquete, deu 5.000 conto para ela, por 2 minutos de prazer. Duvido que tenha durado mais. Imagina. Você acorda. É agora que os irmãos começam a entender. Amados, para o diabo a gente fez tanta coisa, não é? Você dava o teu dinheiro para o diabo, você consagrava o teu dinheiro para as coisas erradas. Agora você tem que consagrar as coisas certas. E chega agora na hora de entregar para Deus, a gente fala, não vou entregar não. Eu quero a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E eu vou ver na tua vida muita coisa acontecendo. Tem ousadia, sabe? Sai da mesmice. Se você ficar sempre com as mesmas ofertas, não, renova a mente. Fala, não, eu vou fazer por fé.
Eu vou fazer por fé. Tinha uma irmã da igreja, que um dia ela foi no banco e fez um empréstimo sem ninguém pedir. Ela fez de coração. Ela falou, olha, eu faço empréstimo quando eu bato o carro, eu faço empréstimo quando queima alguma coisa em casa, eu faço empréstimo quando acontece alguma situação. Eu senti de Deus de ir lá pegar um dinheiro que eu não tinha, Deus colocou um valor no meu coração. Sabe o que foi que aconteceu? Ela estava para casar. E ela contratou uma decoração para o seu casamento. Aí, quando eu cheguei lá, eu disse, não é possível, porque essa decoração não foi a decoração contratada. Por quê? Amados, eram umas rosas assim, lindas, maravilhosas. Eu não sei se eram colombianas o nome. Eu só sei que eu fiquei impressionado, tudo lindo, maravilhoso. A pessoa falou assim, é que a gente fez um casamento para uma família aí rica. Sobrou muita coisa, a gente trouxe tudo aqui para vocês. Foi impressionante. E Deus abençoou tudo, do começo até o fim. Diga, Deus é alfa e ômega. Princípio, meio e fim. Diga, eu creio nisso. Em nome de Jesus. Amém? Vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. E eu quero que você entenda isso que nós ministramos. Eu quero que você viva essa revelação. Amém? Que você possa receber tudo que Deus tem para a tua vida. Eu sei que Deus vai honrar a tua fé. Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Você que não tem dizimado e ofertado, seja dizimista e ofertante na casa de Deus. Você que nunca provou disso, sabe, entregue você também algo especial que te custa, que é importante, para honrar o Senhor. E creia que algo de sobrenatural vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Grandes coisas tem feito, por isso estamos Põe a letra, por favor. alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já amei chorando enquanto semeava, agora eu volto frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto frutos. Aleluia! Glória a Deus! Como é bom ser abençoado, eu não é? Você tem uma palavra profética sobre a tua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, libera sobre a vida dos dizimistas e ofertantes desta casa a tua bênção, a tua provisão, a tua multiplicação, a tua abundância.
Olha para aqueles que ainda não são dizimistas e ofertantes, mas serão, porque receberão a tua visitação de uma forma muito especial. Libera, Pai, aquilo que está preso, aquilo que está retido, aquilo que está amarrado. Libera, Pai, que os teus anjos entrem no reino espiritual, nas regiões celestes, invisíveis, e vença, Pai, todo e qualquer espírito maligno do diabo, que está impedindo a tua igreja de prosperar. Eu creio, Pai, em coisas grandiosas, tremendas, poderosas, que acontecerá no meio da tua igreja, para teu louvor, honra e glória, em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai sair das dívidas, da inadimplência, das contas atrasadas, da vergonha, do opróbrio, da humilhação. Eu profetizo que em nome de Jesus, o teu milagre vai acontecer, como nós falamos aqui neste altar. Deus é um Deus que move as águas. Deus é Deus que manda as codornizes através do vento oriental. Deus é Deus que se move e vai se mover a teu favor. Creia e receba nesta noite a tua bênção em nome de Jesus. E você vai testemunhar, agradecer e dançar no Espírito, não muito longe destes dias, porque o Senhor é com você. O Senhor ouviu tua oração, o Senhor ouviu o teu pedido, que toda malignidade do inferno seja frustrada e que caia por terra, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo tem arquitetado contra você. Por um caminho eles vêm contra você, mas por 7 eles fogem, aterrorizados, envergonhados, para longe de você, em nome de Jesus. Diga amém, graças a Deus. Pode sentar. Projeta para mim, por favor, Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, por favor. Tem um chiado aqui, se você puder cortar, eu agradeço. Tem algo em curto aqui, não sei se é o teclado. Ok. Obrigado. Atos capítulo 2, versículos 46 e 47. Todos os dias, diga comigo, todos os dias, unidos se reuniam no pátio do templo e nas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amados, hoje nós vamos trazer uma palavra especial para a igreja. E eu gostaria que você entendesse o que nós lemos aqui. E nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Ou seja, olha só. E louvavam a Deus por tudo. Tudo o quê? Tudo que dava certo e tudo que dava errado. Às vezes aquilo que está dando errado são lições necessárias para que a gente possa viver o propósito de Deus. E diz a palavra, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Sabe o que significa eram estimados por todos? A graça de Deus estava sobre a vida deles. E eles viviam debaixo desta graça. Não se trata apenas de admiração. Não se trata apenas de simpatia, mas se trata da graça. Se a graça de Deus se manifestar na tua vida, aqueles que iam comprar num lugar vão comprar com você. Aqueles que fechavam negócio em outro lugar vai fechar negócio com você. Aqueles que procuravam outras pessoas para aconselhar vão procurar você como conselheiro. Aqueles que buscavam favores do oculto vão buscar você para orar. É a graça de Deus na nossa vida. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então preste atenção, quando nós nos reunimos nas casas, quando nós banqueteamos, porque na célula nós passamos muito bem, mesmo que seja algo simples, mas aquela comunhão de poder partilhar daquele momento e saborear alguma coisa com o nosso irmão, com a nossa irmã,
é tão precioso. E diz a palavra que eles ceavam, eles partiam o pão. Então hoje eu quero falar com vocês a respeito do que eu comecei a falar semana passada, a respeito do projeto Semear, Germinar, né? Coloca aí para nós, por favor, a primeira tela. Ok, deixa eu só me localizar aqui. Para cá, né? Está indo ou não? Ok. Foi? Volta lá. Primeiro, ok. Joia. Só deixa eu baixar aqui no meu celular, para que a gente possa acompanhar junto. Quase tossi no microfone. Me desculpa, gente, eu estou com a garganta irritada. Ok. Muito bom. Nós temos no nosso primeiro slide, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: uns plantam, outros regam, mas Deus dá crescimento. A palavra fala a respeito da dinâmica do reino de Deus. Uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Eu quero te falar que Deus, Ele tem te usado para plantar. Ele tem te usado para cultivar, para regar. E você precisa permitir que Deus faça na tua vida o que precisa ser feito. Para abrir o que nós vamos falar, eu quero te dizer que no começo, quando eu subia no altar, eu achava que o tema trazia a presença de Deus. Mas agora eu sei que é a presença de Deus presente no lugar que traz a revelação daquilo que é compartilhado como palavra do púlpito. Então o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. E você precisa ter sensibilidade para entender para que Deus te chamou. Porque se você não tiver sensibilidade, você não vai viver para Deus, você vai viver para você. Há pouco, eu estava tomando um chá com o Everaldo na Copa, eu estava falando para ele das últimas experiências que tive e que me deixou com o meu coração muito quebrantado. Amados, enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus, lá na Venezuela, corpos estão sendo amontoados. Corpos estão sendo tirados dos escombros. Para vocês terem uma ideia, eu chorei ao ver uma criança sendo tirada dos escombros depois de 32 horas. Viva, perfeita. Deus guardou essa criança. Vi uma outra mulher com uma voz calma e delicada, dando uma mensagem com o corpo soterrado. Não deu muito tempo. Depois da sua mensagem, ela morre. Amados, estava tudo bem há um tempo atrás. Daqui a pouco vem um abalo sísmico. As placas tectônicas se movimentam. E o abalo naquele lugar é terrível. Prédios caíram. E caíram, sabe por quê? Porque eles foram mal construídos. Sem ferro, sem aço, com material de terceira. Tudo em nome da corrupção. Vidas, famílias inteiras são mortas, são sacrificadas por conta do egoísmo humano, do desprezo à vida. Amados, quando eu vi aqueles corpos, dezenas, centenas,
amontoados, colocados um ao lado do outro, esmagados, pelados, sem perna, sem braço. Amados, é muito triste. E eu quero perguntar para você agora, qual é o teu problema mesmo? Qual é o teu problema? Amados, se nós formos olhar para a realidade daquele lugar, que mal tem condições de socorrer e de atender os seus feridos, o mundo todo está olhando para aquele lugar. As pessoas que moram lá estão chorando, estão em luto, estão dormindo na rua, estão passando fome. Qual é o teu problema mesmo? Nós queremos que as pessoas se comovam com a nossa história. Queremos que as pessoas tomem partido da nossa situação. Queremos que as pessoas, de certa forma, nos ajudem. Qual é o teu problema mesmo? Amados, Deus tem abençoado o Brasil. Nós não temos aqui terremoto, maremoto, furacão, tufão, ciclone, se bem que alguns ventos sopraram por aí há tempos atrás. É tempo, amados, do juízo de Deus. Nós provocamos a ira de Deus. Muitos estão servindo a deuses estranhos. Estão provocando o Senhor. E nós, como igreja, estamos passivos. E nós, como igreja, estamos letárgicos. E nós, como igreja, estamos negligentes. Para você ter uma ideia da nossa vergonha, eu vou te confrontar agora. Duvido que você tenha orado pela Venezuela. Nem isso você fez. A partir do momento que aconteceu o que aconteceu, a gente devia dobrar os joelhos, chorar, rasgar o nosso coração e clamar. Mas nós não fazemos isso. Jejuar por aquela nação. Amados, a gente só quer jejuar em causa própria. O mundo orbita ao redor do nosso umbigo. Qual é o teu problema mesmo? Eu vou te falar. Nós precisamos desta sensibilidade. Nós precisamos orar, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Será que o teu amor já esfriou? Será que o teu amor já morreu? Você precisa ter essa sensibilidade. Preste atenção. Nós estamos falando de uma catástrofe que abateu Venezuela. Mas nós devemos falar também das guerras. Ucrânia com Rússia. Ameaça de guerra da China, ameaça de guerra Estados Unidos com Irã. Amados, nada disso mexe conosco. Mas você está sentindo no bolso. Porque o petróleo aumenta, porque o custo de vida aumenta, porque a inflação aumenta. Preste atenção. Amados, será que nós somos tão hipócritas a ponto de dizer que nós somos de Deus e não temos nada de Deus na nossa vida? Porque a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão é mentiroso. Amados, igrejas estão sendo destruídas na China. Pastores estão sendo presos, torturados e mortos. Querem calar o evangelho em muitos lugares deste mundo. Irmãos têm morrido defendendo o evangelho e nós não conseguimos viver para proclamar o evangelho. Vou contar uma história a vocês. Na Coreia do Norte, país comunista, ter uma Bíblia é um pecado grave. Você é um crime hediondo, passível de prisão perpétua e de sentença de morte. Ali, uma família estava sendo enterrada viva.
o pai, a mãe e as crianças. Aí, os soldados dizem, é só você negar Jesus que você sai do buraco e vive. Se você não renunciar à fé, vocês morrem. As crianças no desespero dizem, mamãe, papai, a gente não quer morrer. Renuncia a Jesus. Nega Jesus. Aí, o pai e a mãe dizem, meus filhos, fechem os olhos. Vamos cantar um hino ao Senhor. Porque daqui a pouco nós estaremos com Ele no céu. Aí começaram a despejar terra no buraco. As vozes das crianças foram as primeiras a serem silenciadas. E depois, enterrando os adultos, os pais, eles morreram. Aqueles soldados que cometeram esta atrocidade não tiraram esta marca do coração, esta lembrança da mente. E a história diz que eles todos se converteram por causa do testemunho desta família. Amados, você tem que amar a gente a ponto de trabalhar a favor delas. E é isso que nós precisamos fazer através deste lindo trabalho. Que Deus te use para plantar, que Deus te use para regar. O que é o porquê do projeto Germinar? Acompanha comigo aqui. Quais são os desafios atuais? Precisamos fortalecer relacionamentos, desenvolver novos líderes, alcançar novas pessoas, promover discipulado simples e contínuo, integrar famílias à vida da igreja. E esta é uma oportunidade que temos de levar o Evangelho para as casas como um ambiente de crescimento espiritual e comunhão cristã. Como é que vai funcionar esse primeiro momento onde estaremos fazendo os nossos cultos nas casas, um pouco diferente daquilo que nós chamamos de células, mas ainda neste modelo? A estrutura é itinerante. Cada semana nós vamos estar na casa de um irmão, de uma irmã, e vamos levar uma parte da nossa célula. Dependendo do tamanho, dá para a célula ser inteira. Alguns irmãos que nunca foram, que nunca participaram, mas agora esse trabalho vai nos unir. Então qual é a visão? Transformar lares em ambientes de comunhão, discipulado e evangelismo. Repita comigo, transformar lares em ambientes de comunhão, discipulado e evangelismo. A célula permanece a mesma, o local muda, e cada semana, durante um período determinado, para movimentar e alcançar outras vidas. Que alegria é a gente abrir a porta da nossa casa para Jesus. Amados, eu tenho uma alegria tão grande em fazer isso. Eu tenho uma alegria tão grande de ver esse trabalho acontecendo e de ver você envolvido nesse projeto. Então, o pilar primeiro é o de semear, criar oportunidades para contato com Jesus. Nós vamos orar por pessoas, nós vamos fazer convites intencionais, nós vamos ter ações de bondade, testemunhos, vamos dar o nosso testemunho e vamos ter uma recepção acolhedora. O que vem a ser essa oração por pessoas? Você pode convidar o teu vizinho, você sabe do problema dele. Vai ter uma reunião em casa. Olha, preste atenção, célula não é apenas uma reunião. É o encontro de discipulado e de comunhão. Então você atrai a pessoa para aquele lugar, porque aquele lugar é um lugar preparado através de muita oração, de muito jejum, de muita consagração, para algo de sobrenatural acontecer ali. Aí você chama a pessoa que está doente, que está com problema de família, casamento, criação de filhos, financeiro, chama esta pessoa, ela vai na reunião, mas ela não sai de lá sem fazer uma oração poderosa para ela.
em nome de Jesus. Então os convites têm que ser intencionais. Você não pode dizer para a pessoa, olha, se você quiser ir, vai, se você quiser, não vai. Esta é a minha casa, esta é a minha célula, esta é a minha líder. Não, sabe, tem que ser algo intencional. Ações de bondade. Eu já falei para vocês sobre isso. Às vezes a gente ajuda a pessoa a lavar o carro dela. Às vezes tirar a grama da calçada, o mato da calçada. Às vezes carregar uma sacola. Às vezes, sei lá, pintar a casa. Preste atenção. Ações de bondade. Preste atenção, você quer que as pessoas te sirvam. Você precisa servir as pessoas. É assim que nós levamos as pessoas para Jesus. Só me fala do horário para eu não me perder. 15? Falta 15? É isso? Nós precisamos dar testemunho. Preste atenção. Sabe por que você não é mais abençoado? Você se cala. O diabo costura a tua boca. Você não dá testemunho do que Deus fez na tua vida. Quando é para você falar, você fica intimidado. Conta, fala, em tempo e fora de tempo, o que Deus tem feito na tua vida. Porque este Deus é grande, é tremendo, é poderoso, é glorioso. Amém. E você tem que ter uma recepção acolhedora. Eu vi a Eliana, né? Cadê ela? Chegando ali, é Eliana mesmo, né? Chegando ali, eu fiquei tão feliz, eu dei um abraço nela, na sua acompanhante, que alegria vê-la. Como é bom, como é gostoso, que os irmãos vivam em unidade, em comunhão. Amém? Você tem que ter alegria, você tem que ser acolhedor, você não pode ser... Oi, boa noite, seja bem-vindo, que Deus fale com você. Amados, misericórdia. Nós precisamos aprender a semear na prática. O desafio dos 3 nomes. Cada participante escolhe 3 pessoas. Família, amigos, trabalho. E todas as semanas, a célula vai orar por essas pessoas em nome de Jesus. E você vai primeiro falar delas para Jesus e depois falar de Jesus para elas, para que elas possam ir para a célula em nome de Jesus. Amém? Ações de semeadura. Uma ação simples por semana, como visitas a enfermos. Amados, você não tem célula se você não visita os doentes, se você não visita os enfermos, se você não vai nos hospitais, se você não vai aonde Deus está precisando de você. Se você sabe que a pessoa está precisando de uma cesta básica, de alimento, nós temos que nos mobilizar para abençoá-la. Você pode fazer um café com os teus vizinhos, não é só fazer fofoca. Presta atenção, de fofoca eu sei que vocês são bons. Entendeu? Se tem uma coisa que crente precisa se libertar, é de fofoca. Porque ele vem para a igreja, continua fofoqueiro. Eu tive que chamar um casal no meu gabinete, muito amado, muito querido, muito especial. Eu falei, eu gostaria de desligar vocês do ministério. E eles disseram, nós não estamos entendendo. Eu falei, a Bíblia diz, depois de 2 ou 3 admoestações, a Bíblia diz, evita-o. Então, irmã, se você quiser continuar fofoqueira, você não vai permanecer na igreja. Eu vou desligar vocês, vocês vão para outra igreja. Eu vou indicar um pastor que eu gosto bastante, para mandar vocês para lá. Vai abençoar a igreja dele lá. Então, olha só. Faz café com os vizinhos, chama as vizinhas. Olha que gostoso. Chama lá 2, 3 vizinhas. Daqui a pouco, vocês chamam para ir na sua casa, nesta célula. Eles vão. Neste encontro de fé, eles vão. Agora, você precisa apoiar as famílias necessitadas, nem que seja para ir lá orar por eles, orar com eles, demonstrar algum tipo de interesse. Oração pelos moradores do bairro, isso é profético, amados. Já experimentou andar pelo bairro profetizando? Qualquer dia eu vou fazer assim com vocês. Amados, hoje aqui nós não vamos fazer culto. Nós vamos pegar toda a igreja aqui hoje e nós vamos sair aqui na rua, nós vamos andar naquele CDHU, rua por rua, orando e intercedendo. Vamos orar aqui e vamos crer que Deus vai se mover nesse lugar em nome de Jesus. Eu vou pegar vocês e falar, tem uma escola aqui em frente. Um lugar assim,
sabe, aquele rio que tem muito peixe, e a gente não joga a vara lá. A gente vai naquela cerca, cada um vai grudar ali, em uma barra de ferro, e nós vamos orar por cada família que tem uma criança estudando naquele lugar. Orar pelas diretoras, coordenadoras, sei lá, todo mundo. Isso é ser igreja, amados. Não é só você entrar no culto aqui para dormir. Quando termina o culto, fala, nossa, hoje foi rápido, terminou logo. Mas dormiu o culto todo. Amém? Estou brincando, hein? Tem uns irmãos que ficam aborrecidos comigo. Qual o objetivo? Demonstrar amor de Cristo de forma prática. Amém? O que vocês acharam disso? Hã? Ai, pastor, eu não aguento andar, vai de carro atrás. Antigamente, você ia, eu não é, tinha lá a procissão, ia lá atrás, ia. Agora, não, de igreja, fala, não, tem vergonha, tem irmão que tem vergonha. Tem irmão que não traz Bíblia porque tem vergonha. E Jesus diz, quem se envergonhar de mim aqui na terra, quando estiver lá no céu, eu vou me envergonhar dele. Aí ele vai dizer, toma elevador, vai para o andar de baixo. E se eu estiver lá, vou jogar sal grosso em você lá, sabe? Porque o churrasco vai ser terrível. Pilar 2, colher. Acompanhar pessoas até que cresçam espiritualmente. Qual é o teu problema? Você traz a pessoa aqui, pastor, está aqui meu convidado, toma, que a bola é tua, Tafarel, e tchau. Não, você vai acompanhar essa pessoa até que ela cresça. Você imagina, nasce um bebezinho, a mãe fica com ele, se dedicando dia e noite. O pai está lá, todo largado, dormindo, esquece que tem um recém-nascido na casa, ronca, baba e peida a noite inteira, e a mulher lá, tadinha, sozinha, cuidando da criança. Sabe como é que a gente tem que ser? A gente tem que se dedicar muito ao nosso filho, você tem que entender, essa vida que você trouxe para a igreja é tão preciosa, mas é tão preciosa, mas é tão preciosa para Deus, que o diabo não quer que ela se converta. Pilar 2, colher, acompanhar pessoas até que cresçam espiritualmente, acompanhamento dos visitantes, discipulado simples, integração à igreja e desenvolvimento de novos líderes. Acompanhamento dos visitantes, preste atenção, um dia eu fui na igreja do A.B. Uber em São Paulo, Igreja da Paz, uma igreja muito organizada, muito estruturada. Aí fui no balcão de informações, e perguntei, aonde que fica o banheiro? Aí o atendente disse, só um minutinho, eu vou te acompanhar. Eu falei, não precisa. Mulher que vai no banheiro acompanhada, homem foge disso. Para você ter uma ideia, você tem um mijador aqui, aqui, aqui e aqui. O homem é assim, é um aqui e outro lá na ponta. Não tem esse negócio de ficar um aqui. O irmão está no banheiro errado. Homem não vai para o banheiro, mulher sim, vamos para o banheiro? Vamos, eu vou retocar minha maquiagem. A outra está lá no banheiro, no trono, a outra está na porta lá, conversando com ela. Tá, é doido. Então, aí ele foi me acompanhando até a porta do banheiro, ele falou, o senhor pode entrar, usar o banheiro, eu vou te aguardar. Aí terminou, eu falei, mas por que você me esperou? Ele falou, o pastor A.B. Uber diz, nunca a ponte seja a ponte. Sabe o que é isso? Tratamento VIP para quem chega. Você trata com carinho, com amor, com respeito. Eu vou te mostrar onde é o bebedouro. Eu vou te mostrar onde é o banheiro. Eu vou te mostrar onde é o berçário. Eu vou te mostrar onde é o departamento infantil. A gente é lá, ó. Vai que você vai chegar lá. Aí a pessoa vai para o canil. Eu falo, meu Deus, isso aqui é o Ministério Infantil? 4 Rottweiler. Não, a gente tem que ser amoroso, gente. A gente está longe, viu? Diga aí para quem está ao teu lado, você precisa se converter, irmão. Discipulado simples, sabe o que é isso? Ensinar a palavra para vocês de forma simples. Sabe o que falta muito para vocês? Bíblia. Diga aí para quem está do teu lado, Bíblia.
Integração à igreja. Tem gente que só vai para a célula. Não, eu só quero ir na célula. Não tem dessa. Quem está na igreja precisa fazer parte de uma célula, e quem está indo na célula tem que fazer parte da igreja. Por quê? Porque quem está indo na célula é cuidado, é um grupo menor, é um grupo pequeno, a gente sabe, conhece os irmãos, a gente sabe das necessidades, amém? E desenvolvimento de outros líderes, a gente vê quem se destaca e a gente vai preparar estes irmãos. O processo de discipulado, diga comigo, conhecer, crescer e frutificar. Errei aqui, né? Obrigado. O discipulado não precisa acontecer de forma rígida e pesada. Antes alguns brincavam e chamavam de discipaulada, e virou isso. O irmão já chegava, qual é o teu pecado? Gente, não é hora de brincar, preste atenção. Eu, como juiz de paz, se na hora do casamento, quando eu perguntar, fulano de tal, você aceita fulano de tal, como sua legítima esposa, promete amá-lo, honrá-lo e respeitá-lo por toda a vida, até que a morte separe, aí o camarada faz uma gracinha. Na hora o casamento é interrompido. Eu não posso dar prosseguimento ao casamento. Ele marca outro dia, outra data, para se fazer o casamento. Então tem hora que não é hora de brincar, é hora de falar sério, e discipulado é para você tomar um café, é para você rir, é para você tornar a vida do outro mais leve, é para você ensinar princípios da Bíblia, não é para você deixar o camarada mais condenado do que ele já está. Vai para o inferno! Você não é convertido, não. Tem gente que quando abre alguma coisa, a pessoa fica traumatizada. Pastor, eu achei que essa pessoa era espiritual. Eu falei, eu que achei que você era espiritual. Porque se você está numa posição de liderança, você não tem que julgar, não tem que apontar o dedo, não tem que condenar, você não tem nem que se manifestar. O único que pode se manifestar é o Alexandre de Moraes. E está tudo certo, eu não vou falar contra. O discipulado não precisa acontecer de forma rígida e pesada. Ele pode ser construído de uma forma simples, respeitando o tempo, a disponibilidade e o momento de cada um. Como pode acontecer? Conversas rápidas. Presta atenção. Esse negócio de conversa rápida não é assim. Eu vou explicar. Tinha um líder na igreja e ele ia na casa da pessoa, batia na porta, a pessoa atendia, ele dizia assim, se o pastor perguntar se eu vim aqui, você diz que eu vim, tá? Tchau. E ia embora. E eu achando que a pessoa estava cuidando das outras. E ela estava fazendo coisa errada, então mentia. Era fachada. Então agora, conversas rápidas, é você entender que não pode se estender muito. Porque assim, a pessoa vai na tua casa, ela toma café da manhã, almoça, janta e só falta dormir. 5 para meia-noite, eu falei, irmão, não sei se eu fico, não sei se eu vou. A Bíblia diz assim, tira os pés da casa do teu irmão, para que ele não se enfade de você. Preste atenção, você tem que deixar com gostinho de quero mais. Jesus era assim, sabe, não caía na chatice, na monotonia, sabe, ele sabia o tempo, até no mundo dos negócios é assim, senão vira carne de vaca o negócio. Você tem que se dar valor, e você tem que apresentar o que você está apresentando de uma forma séria. Então, olha só, conversas rápidas, aqui é sobre a célula, tá? Conversas, depois da célula, você pode ter uma conversa lá com o tempo certo. Mas eu acabei indo para um outro lado, você já entendeu, está tudo certo. Acompanhamento por WhatsApp, encontramos encontros presenciais quando houver disponibilidade, aqui que entra o que eu falei para vocês há pouco. Café, visita, conversa em casa, aí que entra o que eu falei há pouco. Duplas ou pequenos grupos, conforme a afinidade. Acompanhamento de outros visitantes, momentos de oração. Então, os encontros têm que ser marcados de forma espiritual. Aonde você marcar, pode ser num restaurante, pode ser numa lanchonete, pode ser lá na faculdade, pode ser na escola, pode ser em qualquer lugar. Mas você vai levar Jesus para aquele lugar, para aquela conversa, e pode até orar lá sem problema nenhum, não se envergonhe de Cristo. Amém? Então, formação de líderes, o processo é simples.
Vamos lá. Nível 1, participar. Frequentar a célula e reuniões de liderança com regularidade. E a gente observa isso. Se você frequenta tanto a igreja como as reuniões, porque nós precisamos peneirar. Nível 2, servir, assumindo pequenas responsabilidades. Começa com pequenas e depois vai para as maiores. Guarda isso, o que nasce grande é monstro. Então, começa por baixo. Nível 3, compartilhar, conduzindo momentos de reunião. Aí você vai aprender. Conduzir, liderando uma célula. Aí a gente vai ver a multiplicação, que alegria quando a célula multiplica, é ou não é? Quando nasce uma criança nova em casa, não é uma alegria? Se bem que o irmão mais novo ou mais velho fica com ciúme. Tem uns irmãos aqui que ficam bicudo quando se trata. Vamos multiplicar a célula. Eu não quero, eu gosto do outro lá. Cresce, irmão. Há necessidade da gente crescer. Fala do horário para mim, 9 horas já? 9h05? Obrigado. A estrutura das reuniões. Tempo total, 1h15 aproximadamente. Recepção, oração, 10 minutos. Dinâmica, 10 minutos. Dinâmica, o que a gente faz é um quebra-gelo. Amém? Que os irmãos às vezes chegam travado lá, daí tem uma dinâmica e os irmãos se soltam um pouco mais. Ou se prendem um pouco mais, não sei. Depende de quem faz a dinâmica. Né? Por exemplo, às vezes o camarada tem dificuldade de leitura. E você tem que ter sensibilidade. Aí você chega e fala assim, olha aí, irmão, o camarada é semi-analfabeto. Ele não sabe ler. Nunca mais vai para a célula de vergonha. Então, geralmente, eu pego aqueles que eu já conheço. Quando eu vejo que o irmão tem uma certa facilidade para uma coisa, às vezes ele não é muito de ler, mas ele tem uma voz maravilhosa, canta divinamente. O outro serve muito bem. O outro recepciona de uma forma graciosa. Você tem que encontrar o lugar de cada um. Então, vamos lá. Recepção, oração, 10 minutos, dinâmica, louvor, 10 minutos, palavra, 20 minutos, oração final, 10 minutos e a comunhão. Material de apoio, lições do projeto Germinar. Olha que lições maravilhosas. Aí a gente tem aqui o módulo 1. O plano de salvação, para você entender sobre salvação. Pecado e arrependimento. Vida de oração. Espírito Santo em nossas vidas. Igreja firmada em Cristo. E depois nós temos o módulo 2 de crescimento. O que vem depois da fé. Imagina só, você precisa aprender sobre fé. O que é fé, como vem fé, como renovar a fé, como usar a fé. O que vem depois da fé, obediência e santidade, chamado e dons, discipulado e missão. Celebração na igreja. Periodicidade mensal, local, igreja. Objetivos, já foi lá? Obrigado, filho. Nem vou usar mais isso aqui. Objetivos, testemunhos, comunhão entre as células, celebração das conquistas, apresentação dos visitantes e visão pastoral. Então, em todo culto a gente vai falar pelo menos 5, 10 minutos sobre o que é a célula, porque a nossa igreja não é uma igreja de células, é uma igreja em células. Aí, como é que funciona? Gente, a estratégia de evangelismo através das casas é impressionante. Antigamente, como é que era? Entregar panfleto. Hoje a gente entrega, a pessoa amassa na sua cara e joga no lixo. Aí eu vi um que tinha uma técnica boa de evangelismo. Ele colocava um irmão na frente e falava, toma um papel, uma mensagem de Jesus. O outro, não quero. Ele pegava, chutava o outro, socava, chacoalhava ele. Aí os de trás, todo mundo pegava. Todo mundo lia, eu fazia que estava lendo e guardava. Então, é uma técnica. Pegar o Chico, que é forte, pegar o Cássio, pegar alguns aí, para dar um sacode na turma. Então, imagina vocês, que antigamente fazia evangelismo na praça, hoje você vai fazer evangelismo na praça, sai preso. E se não apanhar na praça? Então, qual é a estratégia que vem lá de trás e funciona até hoje? Evangelismo nas casas. E olha, o que tem de resultado, o que tem de irmãos que se converte, é impressionante. Aí nós vamos dar os testemunhos na igreja, nós vamos
ter comunhão com os irmãos da nossa célula na igreja. Nós vamos convidá-los, nós vamos trazê-los, nós vamos acompanhá-los. Vamos celebrar junto com eles as conquistas. Vamos fazer a apresentação dos novos visitantes todas as semanas. E vamos passar a visão. Agora o marketing e divulgação. Vamos lá. Aí temos o WhatsApp, o status semanais, redes sociais, fotos dos encontros, cartão convite, distribuição pelos membros, vídeos curtos, testemunhos dos participantes, mural, germinar e fotos e testemunhos na igreja. Indicadores de resultado, mensalmente nós vamos acompanhar pessoas convidadas, visitantes, casas participantes, ações sociais realizadas, líderes de informação e testemunhos compartilhados. O que é isso? É administrar. Quando a gente olha na Bíblia, como que eles sabem que tinha um determinado número de pessoas? Contaram. Como que eles falam de censo, eles falam de geração? Como que eles falam que, por exemplo, tantas pessoas comeram do pão que foi multiplicado? Contaram, só que não contaram as mulheres e as crianças, aí vai para 13 mil pessoas a multiplicação dos pães. Como que eles sabem que tinha 500 pessoas quando Jesus foi assunto para o céu? Contaram. Como que eles sabem que tinha 120 pessoas no cenáculo quando desceu o Espírito Santo? Contaram, tinha alguém contando, tinha alguém administrando, tinha alguém registrando. Diferenciais do projeto Germinar: simples de executar, fácil treinamento, baixo custo, participação das famílias, diga, ô glória. Formação gradual de líderes, evangelismo natural, fortalecimento da comunhão, flexibilidade de locais. Resultados esperados: a curto prazo, maior integração da igreja, mais visitantes, novas casas abertas. Médio prazo, novos discípulos, novos líderes. Longo prazo, multiplicação saudável, igreja fortalecida, crescimento sustentável. Projeto Germinar: semear, compartilhar o amor de Cristo através de relacionamentos. Vamos declarar juntos? Eu falo semear e vocês dizem: semear. Colher. Semeando a palavra, cultivando relacionamentos e colhendo vidas em Cristo. Finish. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu sei que você está com pressa de ir embora. Só por causa disso, quem está do teu lado, diga assim: hoje me convém jantar na sua casa. Vai comer o resto da carcaça de frango que sobrou. Preste atenção. Só para encerrar, vamos ter um ambiente de unção aqui, preste atenção. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Preste atenção. Deus tem um chamado para você. Deus te levantou neste tempo profético para ser voz do que clama no deserto, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para ser a voz de Elias e de João Batista. Eu não sei o que é que vai acontecer na tua vida, mas algo vai acontecer, e tudo depende de uma coisa: você só deve dizer uma palavra, ou duas. Diga: eu quero. Diga: eu quero. Curva a cabeça, fecha os olhos. Pai, neste momento eu ministro a tua unção. Temos aqui sementes, e estas sementes serão plantadas. São vidas, são almas. Assim como Jesus disse certa vez: se a semente não cair na terra e morrer, ela fica só. Jesus estava se referindo a Ele mesmo. Ele estaria morrendo para si, para poder ministrar vida para tantos. E é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos nos entregar, nos doar, nos sacrificar. Nós queremos amar gente, pessoas, almas, vidas. Nós queremos ser sensíveis. Nós queremos ser ativados em nosso amor. Nós queremos, Senhor, viver para Ti. A Tua palavra diz que devemos adorar a Deus sobre todas as coisas,
Amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus, nós olhamos para Bragança e vemos quantos dos nossos familiares, parentes, vizinhos, amigos, conhecidos, até mesmo desconhecidos, estão morrendo, se perdendo e indo talvez para o inferno. Nós não podemos julgar, mas nós devemos pensar nisso, que nós possamos, Senhor, fazer a diferença na vida de alguém, que nós possamos, Senhor, levar o Evangelho para outras pessoas. Senhor, eu profetizo que bocas aqui vão se abrir a partir de agora, que pessoas aqui vão testemunhar, que pessoas aqui vão se mover debaixo da tua nuvem de uma unção poderosa, e que a tua unção estará sobre as suas vidas. Eu profetizo, igreja, vocês são frutíferos. Vocês são frutíferos. Vocês são frutíferos. O mundo fala de resultados, nós falamos de frutificação. Deus, que a tua unção, que o teu poder, que a tua glória se mova na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh! Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Pai, neste momento nós oramos pela Carminha. Ela teve uma doença grave e ela precisa, Senhor, de um milagre. Em nome de Jesus, olha para Carminha, olha para o irmão do Genésio, olha, Senhor, para o Leozinho, para a mãe Beatriz, olha, Senhor, para o seu Ronaldo, que passou por uma cirurgia do coração. Olha, Senhor, para tantos outros que estão doentes, enfermos. Olha para o tio Dito, que está internado e desacordado já há 2 semanas ou mais. Olha, Senhor, por cada pessoa que se une a nós nesta corrente de oração, que está com um caroço, nódulo, um tumor. Em nome de Jesus, seque, suma e desapareça. Do mesmo jeito que Jesus amaldiçoou a figueira, nós amaldiçoamos você, câncer, nódulo, tumor, caroço. Nós profetizamos, Senhor, o teu milagre sobre a vida destas pessoas e da vida daqueles que estão aqui clamando por alguém e pedindo por um milagre. Nós cremos na tua unção, no teu poder. Manifesta, Senhor, a tua glória, em nome de Jesus. Pai, nós encerramos o nosso culto aqui e nós queremos orar, Pai, pelos nossos irmãos da Venezuela. Nós queremos clamar por aquele povo, Senhor, por aqueles que estão chorando pelo seu luto, famílias inteiras que morreram, que ainda não foram encontradas. Estamos orando, Pai, porque bebês morreram, crianças morreram, adolescentes morreram, jovens morreram, velhos morreram. O país foi assolado
praticamente uma cidade toda destruída. Oh, meu Deus! Nós não podemos reclamar de nada. Os nossos problemas são tão pequenos diante de tudo isso. Olha para a Ucrânia, para a Rússia, olha para o Irã, olha, Senhor, para outros países pequenos que também estão em guerra. E devido à sua insignificância não são não divulgados. Oh, meu Deus! Olha para Bragança Paulista. Senhor, que possamos ser tua voz, tua boca nesse lugar. Que possamos, Senhor, pregar para as pessoas, ganhá-las para Jesus. Oh, nós não conseguimos fazer na nossa própria força, na nossa própria limitação. Nós precisamos do teu Espírito Santo. Oh, rebalabas, tu recantas, oh, chinere calaias. Oh, rimalabarra, chequere malanas. Oh, rimanas, to cheque calamanas. Diga para Deus, renova o meu amor. Troca o meu coração. Tira o de pedra e coloca o de carne. Me perdoa, Senhor, pelos meus olhos secos. Ora, fala com Deus. Oh, repalabasto. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é glória. Pode melhorar a igreja. Tu és Se Deus não merece mais 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Esquece do teu relógio. Oh! Bem forte para eles, só a igreja. Ele está aqui. Oh, rebalasto, reque calamanaiachu. Oh, oh, reque calamasto. Oh, oh, é para ti, Senhor, mais uma vez. Tu és digno de Amém.
Vocal. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Lá na Venezuela, não existe mais dia, não existe mais noite, não existe mais relógio. E a gente fica preocupado. Preciso ir embora. Para quê? Se estava com sono, termina o culto, acaba o sono. Daqui a pouco come, daqui a pouco assiste TV, daqui a pouco fica no celular, daqui a pouco dorme. Oh, amados, o que a gente faz aqui é tão precioso nas regiões celestiais. As nossas orações chegam como incenso suave diante do Senhor. Deixa Deus te usar. Deixa Deus se manifestar em você. Deixa Deus falar através da tua boca. Ora no Espírito Santo. Rasga o coração. Deixa o leão rugir. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és Só a igreja. Tu és digno. Oh, rebalabas, tu recalamanasa. Tu és digno de tudo. Começa a orar em línguas. Pois tudo vem de Começa a orar em línguas. e tudo é para ti. Tu és Começa a orar em línguas. A igreja orando em línguas. A igreja orando no Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te tocar. Oh! Mais! 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 Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. E ouvi uma voz como de muitas águas. É a voz da igreja orando no Espírito Santo. Não para. Rasga o coração.
Aleluia. 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 Oh. Aleluia. 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 Glória a Deus. Toca, Jesus, toca. Toca, Jesus. Oh, rebalabastou, checalabastou. Toca, Jesus. Toca, toca. Oh, levante as mãos. Toca, Jesus, toca, Jesus. Toca, Jesus. Oh, rebalabasto, reque calamanaço. Oh, recalabaste, que calabasto. Oh, rebalabasto. Feche os olhos, levante as mãos. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Oh, recalabasto, reque calabasto. Oh, checalabasto, reque cala. Venha. Oh, recalabababahasa. Oh, cheque. Pode vir. Rápido, rápido. Levante as mãos. Tu és digno de tudo. Toca, Jesus. Tu és digno. Toca, Jesus. Oh, recala babarraço. Pois tudo vem de ti e tudo é para mais, Senhor. Oh, tua é a glória. mais, Senhor. Oh, recalababasto, recalabasto. Levante as mãos. Rápido. Toca, Jesus, toca, Jesus. Oh, toca, Jesus. Vem cá. Levante as mãos. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Oh, levante as mãos. Toca, Espírito Santo. Toca, toca. Ser curado. Oh, oh. Tu és digno de tudo. Esse irmão vai cair para frente. Vai lá. Pois tudo vem Puxa ele para lá. Para lá. e tudo é para ti. Tua é a glória. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Mais! Mais! De tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Rápido. Tua é a glória. Mais! Tu és digno de tudo. Levante as mãos. Toca! Toca, Senhor. Mais! Mais! Toca, Senhor. Mais! Toca, Jesus. Mais, mais, mais! Oh! Pois tudo vem de
Oh, rebalabaço. Glória a Deus. Por mim, irmãos, eu ficava aqui. Me desculpa pelo horário, mas eu vou te falar uma coisa. Como é bom nós estarmos aqui neste ambiente. Deus abençoe. Vão na paz. Uma semana de vitória. De dia